falou, mas foi o mestre dos mestres, que deixou isso escrito para mim e para você. Então que você possa tomar posse da palavra do Senhor, é a palavra do próprio Jesus, que está sendo lida por mim e por você agora, através do livro de Mateus, capítulo de número 6, versículo 25. Vamos lá. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, o próprio Jesus dizendo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais vós, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia, cada dia, o seu próprio mal. Amém? Pode deixar sua Bíblia aberta. Essa é a reflexão da manhã, queridos. Nós devemos honrar ao Senhor Jesus, e o tema dessa mensagem é: não andeis ansiosos. Nós vivemos num tempo onde a vida está agitada. Nós estamos agitados pelo cotidiano, agitados pelo dia a dia. Muitas pessoas, elas já acordam olhando o celular, não só pelo despertador, mas abrindo para ver o que está acontecendo, abrindo para ver as mensagens, nem para pensar um pouco, já abre o celular, querendo saber das novidades, querendo saber de como está o dia, de como está o tempo, de se vai chover, se não vai chover. As pessoas estão ansiando. E a ansiedade, ela é natural do ser humano. Muitos irmãos aqui sabem, eu milito na área da psicologia, e eu posso dizer que 90% dos casos que chegam para mim, em atendimentos, trata-se de ansiedade. A depressão é algo que nós precisamos cuidar, sim. A angústia, sim. Mas tem uma patologia que ela vem antes, que ela ocasiona e desencadeia todas essas, que é a ansiedade. A ansiedade, ela tem poder de paralisar uma pessoa. Ela tem poder de paralisar uma pessoa. Voltando um pouquinho, como eu disse, ao acordar, uma pessoa vê uma notícia ruim, a tendência é que ela, meu Deus, como que vai ser esse dia? Como que nós vamos viver esse dia? Basta quando acontece uma tragédia, como que isso nos emociona, como que isso mexe com a gente. Uma notícia que não agrada, ela mexe com a gente. Porque o ser humano tem a capacidade de reter informações negativas. Basta você lembrar quantas coisas boas Deus fez durante o dia na sua vida. Mas a sua mente, ela trabalha para te mostrar as coisas ruins. Automaticamente você acaba falando mais coisas negativas do que positivas. E aqui não é psicologia positiva, é questão natural. Basta você refletir sobre as suas ações diárias. Basta uma palavra para tirar uma pessoa do prumo. Basta uma palavra negativa para tirar a pessoa do foco. Não andar ansioso pela vida. Cuidado com o que você tem alimentado a sua mente.
Esse é o primeiro ponto dessa mensagem. Não andeis ansiosos pela vossa vida. É a chamada de Deus para o nosso coração. Nós temos que tomar cuidado com as informações que estão chegando na nossa mente. Porque primeiramente você vê, depois você ouve. E aquilo entra dentro de você. Cuidado com quem tem sido o seu influenciador. Hoje está na moda o influenciador digital, né? Está na moda ter vários influencers, youtubers. Nós temos que tomar cuidado com as nossas crianças, com o que elas estão vendo, com o que elas estão assistindo. Porque as pessoas hoje, elas não precisam sair de casa para serem influenciadas. Antigamente, os pais ficavam preocupados com as amizades externas. Hoje os pais ficam preocupados com as redes sociais. Porque existem pessoas que estão alcançando o coração dos seus filhos como você não consegue alcançar. Nós temos que cuidar de como nós estamos e quem está nos influenciando. Quem tem sido o seu influenciador? Quem tem sido os seus seguidores? E a quem você tem seguido? Seja na rede social, seja na vida. Porque o pastor começa a brincar. Eu não sei nem quem está me seguindo. E olha para trás assim. Eu não sei nem quem está me seguindo, mas eu tenho Instagram. O pastor brinca. E realmente, às vezes você aceita um seguidor só para ter um número. E você não sabe nem a vida daquela pessoa. Às vezes você segue uma pessoa numa rede social e você não sabe como que é a vida dela. Porque a rede social aceita tudo. Aceita carinha feliz. Aceita pose de selfie, né? E aí tem até um jeito que a pessoa faz assim, para tirar foto. Eu não sou muito bom nisso, não. Mas eu gosto lá de postar versículo bíblico. Eu gosto de colocar um artigo. Às vezes, está um pouquinho bravo com alguma coisa, a gente coloca lá também. Mas nós temos que cuidar com a rede social. Nós temos que cuidar porque pessoas estão vendo você. E você pode ser um influenciador e não um influenciado. Você pode influenciar para o bem. Nós temos aqui experiências através desse texto. Nós temos a experiência das aves. Jesus fala sobre as aves. Jesus fala sobre os pássaros. Jesus fala sobre a semeadura. Eu e você temos que sair todos os dias pela manhã para podermos trabalhar e trazer o pão. Nós temos que trabalhar, nós temos que semear. E Jesus está trazendo um modelo de algo que não precisa semear. De alguém que acordou pela manhã e sabe que a provisão do alimento vai acontecer. Você não vê a ave, a águia, você não vê o pombo, você não vê os passarinhos ansiosos na porta do supermercado, batendo lá, ou batendo na porta de um cine para procurar um emprego. Não, eles estão vivendo. Eles estão vivendo. E Jesus está nos encorajando aqui, que eles estão vivendo o processo deles. Eles não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial a sustenta. Existe algo primordial na vida do ser humano, e que muitos estão querendo passar por cima, não estão querendo viver. Chama-se o processo. Para você chegar no propósito, para você chegar no seu alvo, por exemplo, daqui a 10 anos eu quero estar assim, daqui a 10 anos eu quero estar lá, eu quero comprar isso, eu quero adquirir aquilo, daqui a 10 anos, 5 anos. Mas as pessoas acabam esquecendo que no meio do caminho tem o processo. Tem o processo. Tem o processo para ser vivido. Olhe para a vida de José. José, lá do Egito. José do Egito, ele viveu um tempo onde ele era
um menino, um moço, e ele já se destacava entre os irmãos. Ele era alguém que escutava a voz do Senhor. Ele era um jovem cheio de visão, cheio de sonhos, cheio de projetos. E Deus deu sonhos para José. Quantos sonhos Deus tem gerado no seu coração? Quantos sonhos e projetos Deus tem colocado na sua vida? Quantos sonhos e projetos Deus tem colocado e você tem escrito e você já tem almejado, gerado expectativa, que é um dos males do ser humano, gerar expectativa em algo que ainda não é concreto. Nós, como crentes, nós temos que gerar esperança. Expectativa traz frustração. Esperança traz paz. Esperança traz certeza de que Deus tem o controle das coisas nas mãos dele. Nós temos que gerar esperança no nosso coração. Então, quando Deus colocar um sonho no seu coração, na sua mente, gere esperança, porque foi Deus que colocou na sua vida. E José sonhou, e o sonho de José era grande, era algo grandioso, era algo muito grande, e ele foi contar para pessoas erradas. Mas Deus tem o controle de todas as coisas. Quantos de nós sonhamos e temos sonhos e vamos contar para o colega de trabalho? Temos uma luta, temos uma dificuldade, vamos lá e contamos para a pessoa errada. Nossas fragilidades, nossas fraquezas, porque nós somos seres humanos. Quantos de nós fazemos isso? E José fez isso. E os seus irmãos começaram a tramar contra ele. Tramar a ponto de quererem tirar a sua própria vida. Muitas pessoas não estão preparadas para ver a sua vitória. Muitas pessoas não estão preparadas para entender a sua visão, porque a visão é sua. Foi Deus que te deu a visão. E se Deus te deu a visão, Ele vai trilhar o caminho para onde você precisa chegar nessa visão. O problema é que muitos de nós tendemos a sair da visão e do propósito. Quantos desistiram da caminhada porque a eleição não foi algo que saiu de acordo com o que você queria? Muitas pessoas desistiram da vida. Muitas pessoas acham que acabou e esquecem que Deus tem o controle de todas as coisas nas mãos dele. Deus tem o controle, igreja. Deus tem o controle. José tinha essa certeza. E os seus irmãos o venderam no Egito. Para resumir a história, e José foi vendido como escravo no Egito. E ao chegar lá no Egito, José poderia ter ficado: ai meu Deus, que será de amanhã? Que será da minha vida? Ó céus, ó vida, o famoso mimimi. Gente, mimimi me dá com nervo, porque o mimimi paralisa. A pessoa só fica reclamando. Sabe o que a Bíblia fala sobre o mimimi? Murmuração. Murmuração não agrada a Deus. E muitas pessoas murmuram, ao invés de ir para os braços do Pai e orar, chorar, mostrar a sua fraqueza e a sua fragilidade para o Pai. E José lá na cadeia, lá na prisão, no cárcere, ao invés dele ficar assim: não, peraí, eu estou aqui, eu preciso melhorar isso aqui, esse ambiente aqui não está legal, esse ambiente aqui ele está desfavorável. E uma das coisas que tem poder de mudar a história e mudar o processo e o propósito é o ambiente. Muitas pessoas estão inseridas no seu contexto de trabalho. Quer dizer que você tem que sair do trabalho para você viver uma vida triunfante? Não, Deus te colocou lá para você fazer a diferença, para você ser sal lá dentro, para você ser luz lá dentro. E aí você sendo luz e sal, você está mudando o ambiente. Automaticamente a sua mente começa a mudar. Você já não começa a enxergar aquele adverso que está ali. E José não conseguia enxergar que aquele local era um cárcere. Ele fez de tudo ali e ele chamou a atenção do carcereiro. A ponto do carcereiro virar para ele e falar assim: aqui, toma a chave, toma conta disso aqui. Imagina um preso tomando conta da prisão. Só servo de Deus para entender isso. E aí José estava tomando conta. E ele teve sonhos. E aí teve visão. E contou o sonho para a pessoa, da pessoa que ia ter o padeiro-chefe, né, o servo lá, o servo de Faraó também. E ali sonhou
os servos sonharam, José teve a interpretação, falou para eles, e aí José poderia ter gerado expectativa no seu coração, pronto, agora eu estou com a vida ganha, porque esses caras estão do lado de Faraó, então eles vão sair agora, eles vão se lembrar de mim, gerando expectativa no homem, nas coisas, e José poderia ter gerado essa expectativa lá, só que a Bíblia conta que José ficou esquecido por eles. Eles se esqueceram. Eles voltaram e o sonho que José interpretou aconteceu. Um morreu, o outro serviu a Faraó, continuou servindo a Faraó. E eles não se lembraram de José. Só aí já dá uma aula de psicologia para você. Não gere expectativa em coisas e em pessoas, porque elas podem falhar. O padeiro-chefe não se lembrou de José. E ele lá trabalhando, aquela coisa toda, e pai, tá. Passou um tempo. Faraó teve um sonho. E ele chamou vários magos, mestres, doutores na lei, para tentar interpretar o sonho que ele teve, que era algo tenebroso. Um sonho de Deus implantado em Faraó. E aí aquele padeiro lembrou que tinha um homem que interpretou o sonho dele, e que ele e o amigo dele, tudo que eles sonharam e ele interpretou, aconteceu. E falou para Faraó, Faraó, manda chamar esse rapaz para cá. E ele se arrumou e foi para frente de Faraó. Por que eu estou contando essa história, resumidamente para você? Porque para José chegar na frente de Faraó, teve um processo. Teve um processo para ele chegar lá. E qual que é a tendência natural do ser humano? Não, eu já quero chegar lá na frente de Faraó. Eu quero chegar lá. Eu não quero passar pelo processo. Eu quero dar o meu jeitinho brasileiro. Eu já quero chegar e conversar com o gerente direto. Eu não quero conversar com o assessor dele. Eu já quero conversar diretamente com o governador. Eu não quero conversar com os secretários que estão antes dele. Eu já quero conversar com o pastor Jorge direto, eu não quero passar pela secretária dele. Eu já quero conversar e quero passar os processos. Mas José respeitou o processo. E ele chegou na frente de Faraó, interpretou o sonho de Faraó. E sabe o que Faraó fez? A partir de hoje, José, você é maioral no Egito. Acima de você somente o meu trono. E José vira governador do Egito. O sonho de José lá atrás era que ele iria governar, era que ele iria reinar, que seus pais iriam estar ajoelhados perante ele, os seus irmãos também. E aí no decorrer da história, há uma escassez, uma fome muito grande no Egito, na terra do Egito, nas terras ali de Israel também. E só o Egito tinha armazenado cereais. Só o Egito tinha mantimento. E aí os irmãos de José têm que ir para o Egito para buscar isso. Resumindo, eles ficam na frente de José. E José poderia se vingar deles. Agora eu tenho poder nas mãos. Tem um ditado que diz que se você quiser conhecer uma pessoa, dê poder para ela. Dê poder para ela. E você vai ver como que ela vai se comportar. E José, íntegro, homem justo, homem que amava os seus pais, homem que amava a Deus em primeiro lugar, ele chora amargamente. Ele é humano, ele é ser humano como eu e você. Ele vai para um canto e berra na presença de Deus, mas ele volta, ele extravasa e ele volta. E ele, ao invés de mandar os seus irmãos de volta para onde eles estavam, não, ele os acolheu, mandou eles assentarem à mesa, comeu com eles. E quantos de nós, por causa de uma rusga dentro de casa, já não olhamos para o nosso cônjuge? Já não olhamos para a nossa família, os nossos familiares, por causa de uma briga de WhatsApp? Porque hoje, os grupos de WhatsApp acabam. Porque eu tenho um posicionamento e você tem outro, eu não converso com você mais. Porque você gosta do vermelho e eu gosto do verde, eu não converso com você. Quantos de nós estamos assim?
Quantos de nós estamos pecando, deixando de amar o próximo? Quantos de nós estamos deixando de cuidar da casa para cuidar dos de fora, por causa de orgulho? Resume-se nessa palavra, orgulho. E José não teve orgulho. José tinha todos os motivos para nem olhar para os irmãos, mandar um servo dele e falar assim, aqui, ó, vai lá, libera para eles o que eles estão precisando, porque eu já estou no bem bom aqui, eu tenho a minha casa, tenho os meus serviçais, eu sou o segundo no trono do Egito, eu sou o segundo, eu já mando em tudo isso aqui, eu não preciso deles, não preciso do meu pai, não. Ele procurou saber, meu pai ainda está vivo, ele procurou saber a sua origem, ele não esqueceu de onde ele saiu. Ele não esqueceu que para ele chegar na frente de Faraó teve um processo. E o processo começa, não é quando você chega lá, é quando você sai. É a sua história, é a sua bagagem. É a sua bagagem. Eu já fui ordenado a pastor há 15 anos atrás. Tem 15 anos que eu sou ministro do Evangelho para a honra e glória do Senhor. E eu costumo dizer que eu sou pastor, psicólogo. Não sou psicólogo, pastor. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu estava no processo daquela dúvida que hoje os queridos aqui devem estar com filhos para fazer o processo do Enem. Tem alguém que está aqui com filhos que vai fazer o processo do Enem? Olha aí. Deus abençoe a vida deles, que eles possam ter paz, tranquilidade, sabedoria, que Deus possa fazer eles lembrarem de tudo que eles estudaram, porque se não estudou também não adianta não. Não adianta orar lá na hora não, porque não vai baixar um santo lá não. Tem que ter esforço, tem que estudar, tem todo o processo. O Enem não começa agora no final do ano, começou lá, em janeiro, em fevereiro, quando começou o ano. Mas que Deus abençoe a vida dos nossos queridos lá no processo. Eu com 18 anos eu tive a oportunidade de estar também sentando, fazendo vestibular. E algo que gera na cabeça do adolescente, do jovem, é a questão da dúvida sobre o que fazer. Acabou o ensino médio, o que eu vou fazer da minha vida? Uma pressão psicológica dos pais, uma pressão psicológica da sociedade, uma pressão psicológica de todos, dos professores, não é? Não é que isso seja mal, nós precisamos sim influenciar, gerar neles a esperança de dias melhores. Mas o adolescente ele fica na dúvida, ele não sabe o que fazer. Como que eu vou decidir com 18 anos o que eu quero ser para a minha vida toda? E eu estava nessa cadeira. Eu fiz um vestibular na PUC, passei, e vestibular, a matrícula era em fevereiro. Eu já trabalhava, comecei a trabalhar com 15 anos de idade para 16. Graças a Deus por isso, porque isso me trouxe muito amadurecimento, muita responsabilidade. Então comecei a trabalhar com 15 para 16, e aos 18 anos eu estava lá, prestes a fazer a inscrição para poder fazer comércio exterior. E eu estava certo disso. Quando era um dia antes para fazer a matrícula, eu estava num culto, na igreja do Evangelho Quadrangular, e eu estava lá, e um pastor estava ministrando. E ao final do culto, esse pastor virou e falou assim: jovem, não tome e não haja precipitadamente. Deus tem um futuro brilhante nas mãos dele para você. E o Espírito Santo confrontou meu coração. E eu tomei aquela palavra como se fosse para mim. E aquela palavra veio de encontro ao meu coração e me trouxe um certo incômodo. Eu falei: Deus, eu ainda não tinha muitas experiências com Deus, mas uma delas eu tive no meu quarto. E o Espírito Santo acalentou meu coração e trouxe aquele calorão nessa época. E foi a mesma coisa que eu senti na igreja. E eu falei: é Deus falando comigo. E eu fui, fiquei emocionado e saí do culto. E aí aquela resenha de final de culto, os jovens, né? Vai ali pro Jet Park. Na época não tinha não, tinha a padaria lá da avenida lá. Nós íamos para a padaria, ficávamos ali em volta do poste, aquela conversa gostosa. Depois íamos para o ponto de ônibus, cada um ia levando o outro.
E eu morava um pouquinho mais próximo, eu ficava um dos últimos. E aí, um pastor da igreja, do Ministério de Louvor, virou para mim e falou assim: Deus está te chamando para o ministério. Eu falei: como assim? Deus está te chamando para o ministério. Ora essa noite a Deus que Ele vai te revelar. E eu fui para casa. E eu comecei a orar. Ninguém sabendo, eu não conversei com ninguém, com meus pais, com meu irmão. Não. E fui para casa. E adormeci. E Deus me deu um sonho. Pastor John Hanks estava aqui outro dia, sentadinho aqui, um cabecinha branca. O pastor pediu para ele fazer uma oração. Ele é um missionário americano que veio com toda a sua família para Belo Horizonte. E eles implantaram aqui o Cristo para as Nações, Christ for the Nation, uma filial de uma faculdade americana aqui. E eu lembro que Deus colocou no meu coração o desejo de militar a palavra. Mas, queridos, vou ser sincero para vocês, eu não tinha coragem de pegar no microfone. Eu era tão nervoso que se eu tivesse aqui há 20 anos atrás com esse microfone na mão, ele estaria molhado, pingando, a cabeça, a testa, aquele calorão. E eu falei: Deus, mas como? E Deus me mostrou eu dentro de uma faculdade teológica. E eu falei: Deus, eu já estou com vestibular, já passei, vou fazer a minha matrícula amanhã. E aí Deus mandou eu ligar lá no CPN. E eu liguei, olhei mensalidade, olhei a matrícula, olhei tudo. E fiquei até o último minuto, resistindo. E o Espírito Santo falando comigo: vai lá, se prepara, capacita. E eu resistindo. Quando amanheceu, eu virei para algumas pessoas e falei que eu ia fazer o seminário. E as pessoas: como assim? Que isso, rapaz? Você está ficando doido? Você passou na PUC? Como assim? Você vai fazer o quê? Não, eu já estou decidido, eu vou fazer o seminário. E aí eu comecei o seminário e fui fazer, com 18 anos. E aí depois de 4 anos, formei. Trabalhando de noite, trabalhando à tarde, saía correndo do serviço, porque os meus horários eram um pouco flexíveis nos horários, tanto de manhã quanto à noite. Tinha dia que eu estudava o seminário na parte da manhã, tinha dia que eu estudava na parte da noite. E saía à noite, ali na Antônio Carlos, para atravessar lá para a região oeste, pegando o ônibus, esperando o ônibus, à madrugada, correndo o risco de ser assaltado. Era antes da reforma da Avenida Antônio Carlos. Passando pessoas, olhando torto para você menino, sozinho. E eu falava: Deus, eu sei que eu estou no propósito do Senhor. Mas Deus deu vitória. E aí eu formei, fui consagrado e ordenado a pastor. Comecei a auxiliar o nosso querido pastor aqui há 11 anos atrás, trabalhando com ele nos casamentos, trabalhando com ele nos atendimentos. Tive o privilégio de ficar 1 ano com ele no gabinete, e nós aprendendo. Pastor Daniel, pastor Ismael Luz, que é o pastor do culto de 7h30, que nos abraçou com tanto carinho, a minha família, e nos acolheu aqui na igreja, fizeram o nosso casamento. Tudo tem um processo. Tudo tem um processo e um propósito. Logo após eu ter formado no seminário, o Espírito Santo falou comigo: você vai cuidar de pessoas. Eu quero que você se capacite ainda mais. E aí eu fui para o curso de psicologia. Eu estudei, eu busquei conhecimento para poder atender melhor, para poder conversar melhor com as pessoas, para entender as dificuldades, as limitâncias. E aí teve o processo, para chegar hoje e estar pregando para vocês, que é uma honra muito grande.
É um privilégio estar honrando o nosso pastor aqui no altar. Tem gente que vai pensar assim, mas para de puxar saco um pouquinho, porque não conhece a história. Geralmente as pessoas não valorizam a história dos outros, porque não conhecem a história. José foi um menino que foi rejeitado pelos seus pais, pelos seus irmãos, na verdade. Perdoe aqui. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos. E quantos de nós somos rejeitados dentro da nossa própria casa? Quantos de nós somos esquecidos no nosso trabalho? Tem uma promoção e ao invés de te darem a oportunidade, dão para um outro que chegou agora. Não é assim? A gente se sente injustiçado. A justiça terrena, ela é falha, queridos, mas a justiça de Deus não. A justiça do Senhor, ela vem no tempo oportuno. E talvez você está me perguntando, por que você está contando essa história? Porque o processo te promove. O processo tem a capacidade de te promover. O processo, ele traz, sim, consigo as marcas. Ele traz. Para você sair daqui de Belo Horizonte e ir lá para São Paulo, se você for de avião, você vai gastar no mínimo umas 2 horas, 3 horas. Por quê? Porque tem o trajeto até o aeroporto, do aeroporto para lá, de lá do aeroporto para onde que você vai. Se você for de carro, mais ou menos umas 8 horas. Mas vamos pensar que nesse trajeto, para você chegar lá, você tem que chegar. A forma como Deus vai te levar pode ser num avião a jato, que aqui cá entre nós é bem melhor, não é? É melhor você ir para São Paulo de avião. Mas Deus pode te colocar para você ir num carro popular. Você vai chegar. Ou Deus pode te colocar dentro de um Corvette, dentro de uma Ferrari, e você vai chegar lá também. Talvez mais rápido, com mais conforto, mas você vai chegar lá. Não importa como você vai chegar no objetivo, o que importa é o processo. E você entender que o seu processo é único, porque você é um indivíduo e uma indivídua. Individualismo. Indivíduo. Deus nos fez indivíduo. Pode chegar lá na China ou vir para cá para o trópico aqui do Brasil. Ninguém tem a digital igual a sua. Ninguém. Você é único. Você é um indivíduo. Por que você está querendo viver uma história que não é sua? Por que você está se espelhando para viver uma história que não é sua? Você pode ter exemplos que te motivem a chegar no seu propósito, mas não viva a história de outra pessoa, viva a sua história. E chegue aonde Deus tem algo para você. José só chegou no trono, abaixo de Faraó, porque Deus tinha um sonho para ele. Se ele tivesse sonhado e almejado os sonhos dos irmãos, ele não tinha chegado. Ele não tinha chegado. Ele não tinha chegado. Filipenses no capítulo 4, versículo 4 a 7, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelo amigo do serviço, pelo pastor da igreja, pelo seu carro. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, diante das coisas. Não. Pela oração e pela súplica, com ações de graças. Nós só vamos chegar ao coração do Pai pela nossa oração. E aí aqui o pastor Gustavo nem sabia o que eu ia ministrar. Nós conversamos rapidamente, mas ele não sabia o que eu ia ministrar. E ele falou algo poderoso aqui. Ele tem essa forma de brincar, ele é muito comediante. Eu gosto muito dele. Viajamos juntos para Israel. Meu Deus do céu. Se é uma terapia, andar com o pastor Gustavo.
ele é brincalhão demais. Mas brinca sério. E aí ele falou aqui sobre a avó dele. Que a avó dele falava, eu vou orar. E ele tremia. E eu tinha uma vovó também, pastor Gustavo, que já foi para o Senhor, alguns aninhos atrás. E ela com 90 anos, 89 para melhor dizer, porque ela fez 90, foi diagnosticada com Alzheimer e faleceu. Mas com 89 anos, a minha avó, que é uma das minhas encorajadoras ao ministério, meu neto vai ser pastor, meu neto vai ser pastor, meu neto vai ser pastor, desse jeito. E ela saía, nós todos saímos aqui, vamos almoçar, meio-dia. Ela ia para a igreja de manhã, almoçava, meu filho, você pode ficar aí que eu vou lá para o evangelismo, tá bom? 89 anos. E saía para as ruas do bairro Camargos. Pegava um ônibus, subia, andava e evangelizava. E era uma mulher de oração. Uma mulher de oração. Nós só vamos chegar a algum lugar se nós orarmos a Deus. Se nós conversarmos com o Pai. Porque dele nós vamos receber instrução para o nosso dia a dia. É dele. É dele. Sabe por quê, queridos? Olha o que o versículo 7 diz, o apóstolo Paulo aqui falando. Porque se você pedir a Deus em oração e em súplica e com ação de graça, a paz de Deus que excede todo o entendimento, ou seja, que o homem não consegue compreender na sua capacidade limitante humana, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mente e coração na Bíblia são a mesma coisa. Sabe por quê? Porque se cair para o coração, traz sofrimento às vezes, traz alegria. Começa primeiro na mente. Começa primeiro na mente. O subconsciente, ele é responsável pelas memórias de longo prazo no ser humano. Nós temos o consciente e o subconsciente. Consciente são as memórias de curto prazo. É aquilo que você aprendeu aqui agora, você não precisa gravar por muito tempo. E o subconsciente são as memórias de longo prazo. É algo que você tem que guardar, e aí quando precisa, é como se fosse um gatilho, como se fosse um despertador, como se fosse algo te lembrando. E aí você lembra. Sabe aquela questão assim que você está passando assim, aí de repente você, eu te conheço de algum lugar. É o seu subconsciente. Você já viu essa pessoa, a imagem dela, e naquele momento, seu subconsciente está mandando uma informação para você. E isso acontece com coisas boas e com coisas ruins. Com memórias boas e memórias ruins. Com marcas e com traumas. Com coisas que você marcou a sua vida com experiências positivas e com coisas negativas. E o nosso subconsciente, ele tem a capacidade de gravar. Tem essa capacidade. E o diabo sabe disso. O inimigo das nossas almas sabe disso. E o inimigo deve ter uma inveja do Senhor. Sabe por quê? Porque o inimigo não consegue saber o que está passando na sua mente. O inimigo não consegue saber o que está acontecendo dentro da sua mente. O psicólogo não consegue sondar a sua mente. O pastor não consegue saber o que você está pensando. Seu marido, a sua esposa não consegue. Seu filho não consegue. As pessoas conseguem me enganar numa terapia, sabia? Elas acham que estão me enganando, elas estão enganando a elas mesmas. Mas uma pessoa consegue driblar um profissional, um médico. Quantas pessoas vão no médico e aí elas estão precisando de uma folguinha, né? Bem mineiro, né? Vai lá no médico, marca um clínico, está precisando de um atestado. Aí marca um clínico, vai lá na emergência do hospital. E aí, ai doutor, eu estou com dor, eu estou com isso, eu estou com aquilo. E o médico está olhando, está sabendo ali, sei, tal. Aí como ele já está lá, me dá um atestado, pronto, é carimbar para que é mentira. E o médico, ele vai lá e até dá o atestado, mas ele sabe que a pessoa às vezes está mentindo realmente. As pessoas acham que pode enganar uns aos outros. Mas o inimigo, ele deve ter essa inveja de Deus. Porque ele fica olhando para você assim e vai. Fala,
Fala. Fala que eu quero saber o que está passando na sua mente. Se você não verbalizar, o inimigo não sabe o que está acontecendo dentro de você. Por isso que eu digo, cuidado com quem você fala as coisas que estão dentro de você. Cuidado com a sua mente, porque ela vai instigar a necessidade do ser humano de falar, a necessidade do ser humano de ser atendido, a necessidade de ser acolhido é muito grande. Cuidado, porque o inimigo ele está atento ao que você vai falar, porque dependendo do que você falar, ele já monta uma estratégia toda por trás e começa os ataques. Nossa, eu não sei porque que eu estou passando essa luta, eu não sei porque que eu estou passando por essa dificuldade, eu não sei porquê. O inimigo trabalhando, lutas. Claro que Deus tem o controle de todas as coisas, mas dependendo do que você faz no seu processo, você sai da rota. Já viu o GPS? Waze, Google Maps. Ele te manda para um lugar às vezes que você não queria estar lá. Quando você vê, meu Deus do céu, onde que eu estou aqui? Eu não sei. Aí você começa a dar um nó. E aí o GPS te manda para outro lugar. E aí te manda para isso, te manda para aquilo. E corre para cá, e corre para lá. Se você não manter a rota, o GPS vai ficar andando em rodeio. Se você não manter a rota do processo que Deus tem para você, você vai ficar andando em roda. Como foi os 40 anos do povo saindo do Egito. Murmuração. Estou com saudade dos alhos do Egito, das cebolas, saindo do processo. Por que as coisas acontecem com o ser humano? Por que você pode, às vezes, estar passando por uma luta que você mesmo caçou? Porque você pode ter saído do processo. Simples assim. Complexo ou simples? Nós temos que tomar cuidado com a nossa mente. E a Bíblia é bem clara que o único que tem poder de sondar mente e coração é Deus. Deus tem poder e capacidade para sondar mente e coração. E aí, nós temos que ter a sensibilidade de sabermos para quem nós devemos entregar as nossas petições. Porque olha o que o apóstolo Paulo diz, que se você fizer isso, a paz de Deus que excede todo entendimento, ela guardará o vosso coração e a vossa mente. Em Cristo Jesus. Não é nas pessoas, não são nas coisas, não é na necessidade que nós temos de ter alguma coisa para palpar, para saber se é concreto, não. A fé é algo muito mais poderoso do que nós podemos imaginar. E nós temos essa arma que é a fé. E é Deus que coloca isso no nosso coração, é Deus que coloca isso na nossa vida. A fé nos leva a lugares, a transpor montes, a transpor o sobrenatural. É a fé, e essa fé, ela é em Cristo Jesus. Um pouquinho antes, em Filipenses 2:13, diz assim: porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Versículo 14, fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Sabe, queridos, Deus é quem efetua em nós o querer dele. Deus é quem efetua. E nós temos que entender que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e ela é soberana. Soberana. Pode aplaudir ao Senhor. É para Ele. É para Ele. Nós precisamos, eu estou lendo a Bíblia, queridos. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Nós precisamos entender que Deus não perdeu o controle. Que a nossa vida não é governada por homens. A nossa vida é governada pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas estão paralisadas. Nós vivemos um tempo de pandemia, que foi de 2019, final de 2019, por isso chama Covid-19, que ela não começou no Brasil, mas no Brasil ela se intensificou ali em janeiro, fevereiro,
de 2020. E nós vivemos essa crise mundial. E ainda estamos passando por ela. E uma das coisas que aconteceu nesse tempo foi que pessoas paralisaram. Elas estavam no processo de maturação. Já viu aquela carninha, aquela picanha? Aquela picanha que matura? Ela fica maturada? Lembro do pastor Fernando Viana falando que a gordura da picanha tem que ter 2 dedos. Pastor. E nós temos que maturar. Nós temos que maturar. E muitas pessoas não entenderam o que aconteceu nesse tempo. Nós perdemos vidas preciosas. Eu particularmente perdi uma cunhada pelo Covid. Uma cunhada preciosa. E tantos de nós sentimos dores nesse tempo. Foi um processo, e está sendo um processo doloroso. Mas esse processo, ele é para ser vivido. Nosso querido pastor passou por uma luta, uma dificuldade muito grande, e hoje está aqui, correndo, pulando. Eu não consigo acompanhar o pastor Jorge. Não consigo. Esses dias ele postou uma foto juntamente com Caverna, lá na academia, assim, ó, Caverna, né? Todo bombadão, o pastor ficou bombado. Ficou fortão. Gente, um senhor de 70 anos de idade, fazendo academia. Eu tenho até vergonha. Tenho. A gente tem umas gordurinhas localizadas aqui. Mas o pastor, ele corre para lá, corre para cá. Vem gente, lá em Israel. Meu Deus. O pastor acorda cedo, ele é o primeiro a tomar o café, ele é o primeiro a chegar no ônibus, ele é o primeiro a chamar o povo. Vigor. Não para. Não para. A gente não pode nem imaginar que há 1 ano e meio, 2 anos atrás, ele estava no leito de CTI. Deus o curou, Deus o tirou de lá. E trouxe para que Deus tem promessas na vida dele. E ele entendeu que ali era um processo para ele chegar onde ele está hoje. Está lá na Europa pregando o Evangelho. Deus levou ele às nações. Deus tem um projeto ainda. O problema é quando a pessoa, ela entende assim, não, essa luta, essa dificuldade está vindo para me parar. Essa luta e essa dificuldade está vindo para me tirar do prumo. E aí em 2020, eu estava fazendo uma pós-graduação. Eu comecei a fazer ela antes da pandemia. E aí veio a pandemia, a pós era presencial, e eu estava fazendo, começou tudo, para tudo. A escola, a faculdade, a universidade, não sabia nem como ia fazer. E aí trouxe o curso para a plataforma digital. Muitos colegas começaram no grupo de WhatsApp da escola, da classe, a já mandar mensagens. Eu não vou fazer porque vai ser online, vai perder a qualidade. Nós não sabíamos o tempo que ia durar a pandemia. Nós não sabíamos o tempo que ia durar essas aulas online, porque estava fechada a faculdade. A universidade estava fechada. E aí os grupos começaram aquele burburi. Aí as pessoas que conversaram comigo mandaram mensagem: você vai continuar? Eu falei: vou, dependendo do que a faculdade falar, eu estou junto. Falou: eu também vou. Na hora que começou as conversas no WhatsApp, eu desmotivei. Eu não quero fazer não. Fulano nem vai fazer, por que eu vou fazer também? E aí começou. Lembra lá do início da mensagem? Cuidado com quem você segue, cuidado com as influências na sua mente. Lembra do início? E eu tinha um objetivo, que era chegar ao final do curso. E aí em junho de 2021, para a honra e glória do Senhor, eu concluí meu curso. Concluí. Fiz o curso online, não perdeu em qualidade. Superei barreiras, porque é mais difícil. Mas fiz. Não parei. E muitas pessoas nessa pandemia pararam. Muitas pessoas paralisaram. Perderam os seus empregos. É ruim. Mas levanta e fala: Deus está no controle de todas as coisas. E sai para procurar emprego. Mas o que acontece é que muitas pessoas se rendem. Elas se rendem e elas ficam para baixo. E elas não conseguem entender que isso é um processo. Quando você tem acesso a algumas informações, você começa a ficar um privilegiado. E todo domingo, toda semana,
nós temos o privilégio de termos palavras de Deus direcionadas desse altar para o nosso coração. Aquele pastorzinho, senhorzinho, que eu falei no início lá no seminário, um dos diretores, pastor John Hanks, ele chegava no seminário e ele dava uma matéria que chamava Panorama do Velho Testamento. E esse panorama do Velho Testamento, ele conta, né, o Pentateuco, os livros do Velho Testamento. E uma coisa que ele fazia era chegar assim, na porta do altar, onde que era o auditório, e ele ficava assim: meus caros alunos, porque ele era americano, falava um portunhol, meus caros alunos, irmãos em Cristo Jesus, quero que vocês olhem para mim. Não importa a importância do pregador, desde o início da plataforma, dependendo do jeito que ele subir, ele vai descer de forma diferente. Se ele subir cheio de si, com o nariz empinado, ele vai descer dessa forma. Se ele subir com reverência, com honra, Deus vai o honrar. E ele vai sair de cabeça erguida. Por que isso, queridos? Porque aqui não é um show. Aqui não é um palco. Deus não está preocupado com a minha eloquência. Deus não está preocupado com o que eu tenho de preparação, não. Deus está preocupado com a mensagem ser pregada ao coração de cada um de vocês. E eu oro a Deus para que o coração de vocês seja uma terra fértil nessa manhã. Para que a palavra do Senhor possa germinar a 30, a 60 e a 100 por um no seu e no meu coração. Sabe por quê? Nós temos que ter sabedoria, queridos. Nós temos que ter sabedoria e não sermos mais como crianças. Esse culto é um culto pastoral. É um culto onde o nosso pastor, ele trata as ovelhas com muito carinho e cuidado, podando a lã. Sabe o pastor de ovelhas? Quando a lã da ovelha está um pouquinho mais assim rechuchuda, ele vai lá e vai dando umas aparadas. Esse é o culto pastoral. E o culto pastoral, ele é um culto para te trazer maturidade. É um culto para chamar a atenção. É um culto para te orientar, para te dar direção para a semana, para te dar direção para a sua vida, para não deixar com que vocês caiam nas garras dos lobos, para que você não caia e não saia do processo de Deus para a sua vida, porque hoje existem muitos crentes mornos, crentes que não querem constância, que não querem sustentabilidade, que não querem o almoço bem sustentado, arroz com feijão ali, para dar sustância para o dia a dia. E aí nós agimos às vezes como crianças. Eu tenho uma pequenininha de 5 anos, estava ali dançando ali, agora está lá no Jet Kids. E ela tem uma frasezinha que mexe comigo, que é: eu quero, papai. Eu quero, mas eu quero. Agora não dá, filha. Não dá para comer chocolate 11 horas da noite. Você já escovou o dente. Mas eu quero. Mas eu quero. Sabe por que eu estou fazendo essa analogia? Porque às vezes Deus te dá uma resposta: filho, eu sei aonde vai dar nisso, mas eu quero. Filho, eu sei o que é melhor para o Brasil, mas eu quero. Filho, eu sei o que é melhor para o seu casamento, mas eu quero. Nós temos que trocar essa frase, eu quero, e fazermos como Jesus fez lá no jardim do Getsemane. Que momento precioso no jardim do Getsemane, com aquelas oliveiras. E eu fiquei imaginando que uma daquelas oliveiras poderia ser a que Jesus estava chorando. Jesus foi com seus discípulos, os amigos mais chegados. E ele pediu: estejam comigo em oração. Jesus nos mostrando que você não pode contar com pessoas. Você pode sim, dentro de um certo limite, confiar nas pessoas. Mas você não pode depositar total confiança nas pessoas. E aqui eu já estou caminhando para o final, queridos. Lá no jardim do Getsemane, ele pediu para que os discípulos estivessem perseverando com ele em oração. E aí Jesus voltou e os discípulos estavam fazendo o quê? Dormindo. Dormindo. E Jesus orando. E ele voltou,
os discípulos dormindo. E ele: vocês não conseguem ficar comigo? E ele voltou para lá. E ele foi orar. E aí voltou novamente, os discípulos dormindo. Jesus está nos mostrando que nós não podemos ter e depositar 100% de confiança nos homens, porque eles são falíveis. Eu sou falível. Eu posso hoje ser o provedor e amanhã não. Eu posso estar presente com a minha família e amanhã não. Deus tem o controle de todas as coisas. Eu preciso ter essa sensibilidade. E aí Jesus estava no Getsêmani, antecedendo a sua morte de cruz. E o sofrimento de Jesus era tão grande, que eu não conheço nenhum outro ser humano, porque ali era Jesus homem, chorando gotas de sangue. A angústia era tão grande, o pavor era tão grande, o medo era tão grande, porque Jesus era homem. Ele era 100% homem e 100% Deus. Que ele começou a gotejar gotas de sangue. Estudiosos falam que para uma pessoa chegar ao extremo de gotejar sangue, ela está extremamente angustiada. Ansiedade, depressão, angústia. Jesus chegou no limite do ser humano. E no nível mais agudo da angústia, aonde ele chorou amargamente gotas de sangue. E sabe o que ele disse? Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas sim como tu queres. Lembra da frase que eu falei? Eu quero. O próprio Jesus está nos ensinando que nós devemos fazer o contrário. Seja feita como tu queres. Não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. E a palavra de Deus para o meu coração e para o seu coração está lá em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que vocês andarem. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração nessa manhã. Não seja feita a nossa vontade, mas seja feita como o Senhor quer. Não fique vivendo de ventos de doutrina. A vida é muito simples. Basta nós entendermos que Deus tem o controle do mundo na palma das mãos. E você está inserido nesse mundo, você está inserida nesse mundo. Sabe, queridos, nós podemos e temos a chave para a nossa vitória. A nossa vitória está na fé em Cristo Jesus. Eu sei que existem dificuldades, eu sei que o ser humano ele precisa de falar, eu sei que o ser humano precisa de tratamentos, mas eu sempre falo isso, antes de você ir para a ciência humana, e aqui eu não estou negligenciando, eu sou um cientista, sou alguém que milita, sou alguém que estudo, sou alguém que trabalho nisso, mas antes de você ir para os livros humanos, vá para a Bíblia. A Bíblia tem chaves. A Bíblia tem direção para tudo que nós precisamos. A Bíblia tem a direção certa para o seu caminho. Claro que depois que você orou e você está numa situação que você precisa dos médicos, vá sim. Mas antes de ir ao médico, ore. Deus abençoe esse doutor que vai colocar a mão sobre mim. Eu não sei quem é, mas o Senhor sabe. Que ele possa ter sabedoria dentro da ciência dele, mas inspirada pelo Senhor para curar, para direcionar, para me medicar. Vai ao psicólogo? Vá. Trabalhe a sua mente. Vá ao psiquiatra? Vá. Tome os remédios? Tome. Adere o tratamento? Adere. Mas adere com oração. Não deposite a sua confiança nos remédios, no médico. Não. Deposite a sua confiança no Pai. Deposite a sua confiança em Deus. Porque Ele vai direcionar as nossas vidas. Curva a sua fronte, quero fazer uma oração por você. Pai, obrigado, Deus, pela Tua igreja. Obrigado, Jesus, pelos Teus filhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bom conosco. O Senhor tem nos guardado, nos protegido. Estão aqui, ó Pai, os meus irmãos e irmãs. Que o Senhor continue abençoando, prosperando, direcionando, ó Pai, e provendo tudo que eles precisam.
Mas, ó Pai, o Senhor nos disse, ó Deus, lá em Mateus, como eu li aqui nesse altar, como nós lemos hoje nessa manhã, que se nós buscarmos ao Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Dai-nos paz, ó Deus. Dai-nos, ó Deus, tranquilidade. Acalma o nosso coração. Tire os anseios da nossa vida, Pai. E que nós estejamos, ó Deus, voltados para Cristo, voltados para o Senhor, que é o Deus de paz, que é o Deus que milita, ó Deus, na paz, que é o Deus que traz, ó Deus, restauração, é o Deus que cura, é o Deus que liberta. Nós temos que confiar, não na mão, ó Deus, do homem, mas é na mão forte que é o Senhor. Abençoe os meus amados irmãos, ó Pai, ser com a mente de cada um, traga conforto, traga renovo, traga direcionamento, traga sustentabilidade, ó Deus. Repreenda o homem mau, repreenda a mulher má, repreenda tudo aquilo, ó Deus, que tem tirado o propósito, que tem tirado, ó Deus, os teus filhos do caminho, do processo, que eles possam entender que esse processo vai passar e que a vitória vai chegar, que o Senhor possa guardar, ó Deus, a mente e o coração, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja, ó Deus, gravada no coração dos seus filhos, em Cristo Jesus. É a nossa oração, certo de que com o Senhor nós somos mais do que vencedores, é no Senhor Jesus, em o nome de Jesus, amém e amém. Se você crê, dê um aplauso a Jesus bem forte. Glória a Deus, aleluia.